Fala galera, aqui é o instrutor Márcio Piovesan. Esse canal aqui é dedicado a pessoas que querem se preparar para a prova teórica do Detran e para quem também quer atualização em lei de trânsito, que a nossa lei de trânsito é uma lei viva que está sempre em alterações e mudanças. Então quem tiver interesse, dá um like no nosso canal, gente, se inscreva e clique no sininho ali de notificações para ser notificado sempre que entrar alguma atualização no canal. Então, bons estudos, boa sorte para todos aí e vamos iniciar o conteúdo, gente. Bom, a aula agora, gente, será de mecânica básica de veículos. Então, é tranquilo. Mecânica, ó, lembrando, aula de mecânica básica. Tudo bem? Não vai ser nada assim muito complexo, muito complicado. Lembrando assim, ó, para quem conhece um pouquinho da área, no caso de curso de mecânica, um curso de mecânica bom, é uns 2 anos de curso. Um curso de mecânica básica, um curso de mecânica básica, vai aí uns 6 meses. Um curso básico de mecânica básica, 1 mês. E nós não temos tanto tempo assim, entende? Então, vamos se ater aí a questões práticas, em questão de mas que coisa, que nome estranho que é esse? Então fica a dica, se vocês verem que o nome é muito esquisito, não vamos ter tempo para poder detalhar esse nome. Então anota, depois dá uma pesquisadinha na internet para maiores detalhes. Mas creio eu que de acordo com a aula aqui, eu vou acabar tirando dúvida de quase tudo para vocês. Vai ficar pouquinha dúvida. Então vamos discorrer bem a aula e tentar sanar todas as dúvidas possíveis. Vamos ao próximo, vamos começar. Olha lá. Mecânica. Será um bicho de 7 cabeças? Bom, gente, é assim. Antigamente, nos primórdios, há um tempo atrás, mecânica não era bicho de 7 cabeças, não era. Só que era assim: arranhou a pintura, leva no mecânico o carro. Furou o pneu, leva no mecânico. O motor tá com barulho estranho, mecânico. Queimou uma lâmpada, mecânico. O banco rasgou, mecânico. Portanto, tudo o mecânico arrumava. Na época do Fusca, né? O Fusca, realmente, ó, não é lenda, é verdade. Um alicate, uma chave de fenda e um rolinho de arame e um chute bem dado, o Fusquinha funcionava. O Fusca é um motor super simples de se mexer. Um motor maravilhoso pela sua simplicidade. Pra vocês terem ideia, o Fusca é um veículo que foi projetado para guerra. Isso, para guerra. Por isso que o Fusca raramente para. Uma peça substitui a outra. E dependendo do que quebrou, se ele não andar para frente, ainda anda de marcha ré. Um bom trecho. Porque na guerra não tinha como estar parando. Tinha que seguir em frente. Então o carro não podia quebrar, tinha que ser um carro bom. Então o Fusquinha foi projetado para guerra. Velho guerreiro. Então ele era simples. Hoje em dia, olha lá que bonito, olha que bonito. Quantos sistemas, quantas partes se dividem o carro, gente? Eu vou mostrar algumas só. Então, nós temos o motor, temos a transmissão, suspensão, o sistema elétrico, sistema de direção, freios, carroceria. O motor também tem suas divisões. A transmissão lá, o câmbio no caso, a gente chama de câmbio. Câmbio automático, câmbio manual. Suspensões diferentes. Sistema elétrico, sistema eletrônico. Percebe? E cada parte do carro nós temos um especialista. Olha que interessante. Então não é mais assim um que conserta tudo, é o especialista. Então vocês têm que tomar muito cuidado nesse ponto para saber onde levar o carro no lugar certo.
no especialista certo. Como assim, professor? Infelizmente, em todos os nossos meios, todas as profissões, tem os bons profissionais e tem os maus profissionais. Se você leva o seu carro para consertar em um mau profissional e você não sabe o que está acontecendo, o que ele fala é verdade. Foi o que eu comentei no caso do manual do proprietário do veículo. Se você perguntar para um mau profissional mecânico, senhor mecânico, é importante ler o manual do proprietário? Ele vai falar que não. Claro que não, é besteira, o manual não tem nada a ver. Gente, o manual te diz muita coisa sobre o seu carro. O manual te fala sobre a manutenção básica do seu veículo. Como você tem que cuidar do seu veículo para ele durar mais tempo. Entende isso? Então, é importante você conhecer um pouco do seu carro. Senão você chega lá no mal profissional, o que o cara faz? Te dá o chapéu. Você pensa que é uma coisa, ele te vende outra. Agora sim, você entende do negócio, você fala, opa, tem coisa errada aí. Vou dar o exemplo meu, de mim. Então eu tenho um carro, um Clio, certo? Levo ele para alinhar. Alinhamento, balanceamento. Muitos carros têm que fazer alinhamento, balanceamento e a tal da cambagem. Como assim? Como é cambagem, professor? Vamos lá. Imagina que o alinhamento é para deixar as duas rodas dianteiras paralelas de acordo com o eixo horizontal da via. Que é quando o carro fica jogando para um lado e para o outro. Então a roda fica torta. Então tem um desgaste prematuro do pneu. Então, no eixo horizontal, nós temos o alinhamento. A cambagem ela é dada no eixo vertical. Como assim? É quando você olha de longe, parece que o carro está de perninha fechada. Se olhando de frente. Ou ele está de perninha aberta. Está com a cambagem aberta ou fechada. Então vai ficar a perna aberta ou perna fechada. Vai, pra vocês entenderem um pouquinho. Isso é a cambagem. O meu carro Clio, ele é original de fábrica. Ele não tem regulagem de cambagem. Não tem. Porém, ele sai da cambagem. Ué, como assim, professor? Não tem regulagem e sai da cambagem, fica fora? Fica, gente. Só que o meu carro, para voltar no gabarito, o que é gabarito? É o padrão dele, da cambagem, é trocando peça. Não tem um parafusinho para regular. Muitos carros têm o parafuso de regulagem da cambagem. Não precisa trocar peça, só regular. O meu não. O meu, quando está fora da cambagem, eu tenho que trocar peças da suspensão. Percebe? Como é que eu sei? Eu conheço meu carro, eu estudo meu carro. Qualquer dúvida, eu vou lá no manual. Não tem no manual? Eu peço informação na internet. Então vocês fazem igual. Vocês não têm que conhecer mecânica geral de todos os carros. Porém, a do seu carro é importante você conhecer. Para você saber disso. Opa, meu carro tem regulagem de cambagem. Não, meu carro não tem regulagem de cambagem. Entende? Então, vocês têm que pesquisar, estudar o carro de vocês. Aí eu vou falar para vocês aqui agora, nesse exato momento, qual é o melhor carro do mundo. Opa, ô professor, mas é sua opinião isso, professor? Não, não é a minha opinião. É a verdade. Depois vocês vão ver, depois que eu falar qual é o melhor carro do mundo, creio eu que vocês vão concordar comigo. O melhor carro do mundo é o seu. Porque é seu, gente. Você pagou, você comprou, você conquistou. Você cuida dele. Então, o que é seu é melhor. Então, aprendam a valorizar o que é de vocês. Então, o seu carro é o melhor do mundo. O dia que você vender ele e comprar outro, pronto. Esse outro se tornou o melhor do mundo para você. Percebem? Então, cuida do seu patrimônio. Comprou um carrinho? Tem gasto, tem despesa. Sempre na medida do possível. Mantenha o carro em ordem. Cuidem do que é de vocês. O carro é importante, o carro é legal, mas precisa de cuidados também. E é verdade quando dizem que o carro é uma segunda família. É a mais
pura verdade. O carro é uma segunda família. Painel. Vamos aí mostrar para vocês as partes do painel. Não sei se dá para vocês verem bem, se é na tela do computador é melhor de enxergar. Então vamos lá descrever, detalhar as partes deste painel. Depois que eu descrever este painel, vou dar uma dica de outros assuntos aí, referente a painel. Percebe lá em cima lá, aparece lá a temperatura do motor. Aquele reloginho no canto superior lá, central, né, no meio, ladinho esquerdo, o meio central ali, ó. Meio para a esquerdinha em cima. Aquele ponteiro é a temperatura do motor. Ele vai indicar se o carro tá quente, está frio, está fervendo. Geralmente quando o carro passa da sua temperatura ideal de trabalho, acende uma luzinha vermelha, ele começa a piscar a luzinha vermelha da temperatura do motor. Vamos na sequência. Olha lá, da esquerda para a direita, lá em cima. O outro ponteiro, nível de combustível. Então muitas vezes esse ponteiro está desregulado, está errado. Então no caso tem que levar no autoelétrico para arrumar. Muitas vezes é a boia com defeito. Então esse é nível de combustível. Na sequência nós temos a luz indicadora de seta. A luzinha verdinha que indica seta para a direita ou seta para a esquerda. Luz indicadora de seta. Lá a luzinha do farol alto, ela fica ali no meio do painel, tá vendo? Lá no meio do painel, uma luzinha azul. Foi que eu falei em direção defensiva. O cidadão ligou o farol alto do carro dele, fica uma luz azul acesa no painel. Então nesse painel fica bem no meio a luzinha azul acesa. Quando você baixa o farol, a luzinha azul apaga. É que você está com o farol baixo ligado. Então a luz do farol alto, uma luzinha azul. Daqui a pouco eu vou mais mostrar de novo elas para vocês. Velocímetro, ele marca a velocidade. É esse relojão grandão aí do lado direito de vocês. No painel lá, tá lá marcado 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Então esse é o velocímetro do veículo. No velocímetro tem dois marcadores ali ainda, ó, dois marcadores. Então nós temos ali o odômetro total. Opa, odômetro. Isso mede odor? Não, gente. O odômetro, ele não mede odor. Ele mede a distância percorrida pelo veículo. Então, no painel aí está mostrando que esse veículo, ele percorreu só 5 quilômetros. É um painel de um carro zero. Ele rodou apenas 5 quilômetros. Ah, então não é zero, professor. Não, ele nem saiu de fábrica ainda. É quando fazem o carro, geralmente, aí fica a leva da pista, leva pro caminhão, leva pro pátio. Ele fica andando dentro da fábrica, então acaba rodando essa quilometragem aí. Mas ele é um carro zero, ele não foi pra rua ainda. É um carro novo, nunca foi pra rua. Então esse é o odômetro total. Ele marca do zero até a vida final do carro. Então ele sempre marca a quilometragem ali. Embaixo nós temos o odômetro parcial. Ele é zerável, você zera. Como é que zera? Ali, ó, na sequência do ladinho, vocês dá para vocês enxergarem. Aqui tem um botãozinho, ó. Esse botãozinho é o zerador do odômetro. Mas para que zera esse, professor? Bom, é assim, eu quero saber a distância da minha casa até a casa da minha avó. Então eu zero esse odômetro parcial e vou. Quando chega lá eu olho, opa, deu 10 km e 300 metros. Tá vendo? Então ele serve para isso, esse odômetro parcial. Se o carro não tem, aí tem que ver a conta. Você marca a quilometragem inicial, quilometragem final e subtrai. Aí você tem o valor que você quer da distância. Mas geralmente os carros mais novos já vêm com esse odômetro zerável. É mais tranquilo, é mais fácil. Ali, ó, aquele botão vermelho com um triângulo no meio. É o botão de pisca-alerta. Então, o botão de pisca-alerta é colocado em vários locais do carro, depende do modelo do carro. Tem uns que são ali onde vocês estão vendo mesmo, na frente do painel. Tem uns que são perto do freio de mão. Tem uns que são no meio do painel do carro mesmo, lá em cima do câmbio. Então depende do modelo do carro. Então você tem que identificar onde fica
o botão do pisca-alerta. Luzes diversas. Ali no meio tem todas as luzes do painel. Daqui a pouquinho eu passo uma por uma para vocês. Tem ali, ó, o relógio, marca a hora, tá? Tempo de viagem. E o tacômetro. Ali, ó, o tacômetro, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, certo? Lá no meio dele tem ali, ó, vezes 100 RPM. O que é isso? O tacômetro, ele conta rotação do motor. Então você acelera, ali movimenta. O 0 é 0, certo? Mas o 10 vezes 100 dá 1000. Então ali na verdade é 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 rotações por minuto. Então o carro parado, se você acelerar até o fundo, vai lá no final do tacômetro. Isso aí conta velocidade do motor. O ponteiro da direita é o velocímetro. Então o velocímetro ele marca quilometragem, a velocidade do veículo. Tem a velocidade do veículo e o outro a velocidade do motor. Cuidado para não confundir. Às vezes a pessoa está andando assim, eu estou andando a 40 por hora, mas está olhando no tacômetro. Não é que está 40 por hora, está andando com o motor a 4000 giros, 4000 RPMs, 4000 rotações por minuto. E depende da sua marcha, isso aí pode ser um 80 km por hora. E você achando que está andando a 40. Então cuidado para não confundir esses dois ponteiros. Então vamos aí. Aí vamos mostrar as luzes indicadoras do painel. Então nós temos ali em cima, lado esquerdo, a vermelhinha. Parece uma bomba de combustível de posto de gasolina. Pronto, já tá falando tudo. É a luz que indica combustível. Então geralmente quando ela acende é que você já está acabando o combustível. A maioria dos carros tem uma reserva de combustível. Como assim? Essa luzinha quando ela acende é que você entrou na reserva. Geralmente, em média, a reserva é de 5 litros. Então ainda tem 5 litros de combustível para você andar, certo? Quando chega na reserva. Tem carro que a luz do combustível de reserva é uma amarelinha. Aí depende. Depende muito do modelo do carro. Infelizmente, nós não temos um padrão de veículos. Seria interessante ter esse padrão. Mas como não tem, torna-se importante ler o manual. Próxima luzinha. Luz do farol alto. Lembra? Azulzinha? Olha lá. Ela indica que o farol alto está aceso. Ali nós temos agora a sequência. Uma luz obrigatória em todos os veículos, que é a luz que indica carga da bateria. Então a bateria do veículo está sendo carregada. Depende do modelo de carro. Ela também indica que rompeu a correia da direção hidráulica desse seu carro. Rompeu a correia do ar-condicionado. Tá vendo? Essa luzinha acende e indica isso também. Mas como é que eu vou saber se meu carro é esse, professor? Simples, manual. Se você não olhar no manual, essa luzinha é conhecida como carga da bateria. E é uma luz obrigatória em todos os carros no mundo. E embaixo nós temos a direção, luz de direção, a seta, direita e esquerda. Ali embaixo, a luzinha que pisca alerta, do pisca-alerta. Então quando você liga o pisca-alerta, aquela luzinha acende também, que você está usando o pisca-alerta do seu veículo. Olha lá em cima, a lâmpada do Aladim. É outra luz obrigatória em todos os veículos. Essa luzinha, ela indica pressão de óleo do motor. Ela indica óleo do motor. Essa luzinha também, ela é conhecida como manômetro, porque ela indica pressão. Então manômetro é para medir pressão do óleo. Então essa é a segunda luzinha obrigatória. Então carga da bateria, luz do óleo do motor, são luzes obrigatórias. Temos ali luzes, faroletes ou lanternas. Então você ligou o primeiro estágio do farol do seu carro, acende uma luzinha. Terceira ali, ó,
Aquela outra luzinha é a terceira luz obrigatória em todos os carros do mundo, que é a luz da temperatura do motor. Então, indica quando o motor está ali, lá no limite de temperatura, está quase indo para o espaço. Temos carros que tem a luz do airbag, que a airbag está com defeito, o airbag está funcionando. Então, se o airbag está com defeito, ela acende. Se o airbag está funcionando, ela fica apagada. Temos a luz do freio ABS, que está acabando, está com defeito o freio ABS. Temos lá em cima o motorzinho amarelo. Aquele motorzinho amarelo me indica falhas na injeção eletrônica do veículo. Temos ali luz do farol baixo, luz do ar-condicionado e a quarta luz obrigatória, que é a luz do freio. Vejam só, essas 4 luzes obrigatórias que eu falei para vocês são luzes obrigatórias nos carros modernos. Carros antigos nem sempre tem todas essas 4 lâmpadas. Por exemplo, o Fusca, a luz da temperatura e óleo do motor é a mesma. Então, no Fusca não tem 4, tem 3 obrigatórias. Então depende do carro, mas os carros modernos não. Eles têm que ter carga da bateria, tem que ter óleo do motor, temperatura do motor e luz de freio. E aquela luz de freio, ela é importantíssima, porque ela me indica 2 coisinhas básicas. Primeiro, que o freio de mão, freio de emergência ou freio de estacionamento está acionado. Então, se eu não baixá-lo totalmente, aquela luzinha permanece acesa. Se estiver puxado, ela fica acesa. Pronto. Baixei totalmente o freio de estacionamento. Continua acesa, professor. Bom, se essa luzinha continuar acesa, mesmo depois de baixar todo o freio de estacionamento, indica que você está sem freio no carro. Você está com defeito no freio. O que tem que fazer então? Mecânico. Vou dirigindo? Gente, tá sem freio no carro. Você não vai dirigir num carro sem freio. Então você aciona o guincho ou chama o mecânico até a sua casa para ver. É assim que funciona. Vamos agora a outra informação importante. Quando você liga o carro, ele tem alguns estágios para ser ligado. Então, primeiro estágio é a trava do volante. Então você vai pôr a chave, você gira a chave para destravar o volante. A chave fica enroscada. O que você faz? Balança o volante um pouquinho, dá uma balançadinha, uma giradinha de leve nele, que libera a trava. Pronto, liberou a trava. A partir daí, você vai ligar o veículo. O que acontece quando você liga o veículo? Todas as luzes do painel acendem. Você espera um pouco, que o carro vai fazer um check-in. O que é esse check-in? Ele vai verificar todo o sistema. E vai começar a apagar luz por luz. Opa, combustível bom, farol bom, seta legal, não sei o que legal, freio bom. E vai apagando. Ao término desse tempinho, leva o que, uns 5 a 10 segundos, depende do carro, vão ficar algumas luzes acesas ainda. Normal. Pronto, aí você vai fazer o que? Dá partida no veículo. Dá mais meio giro na chave para o motor acionar. Motor acionou, você solta a chave que ela volta para a posição ligada. Pronto. Vão se apagar todas as luzes do painel. Só vai ficar acesa luz que você esteja usando. No caso aí, a luz do freio fica acesa ainda. Por quê? O freio de estacionamento está acionado. Então ela fica acesa. Quando você baixar o freio, ela apaga também. Pronto. O painel fica todinho apagado. Certinho? Para quê? Para você saber se alguma luz acender, saber qual que é o defeito. Opa, está acesa a luz da injeção eletrônica. Está com defeito na injeção. Opa, acendeu a luz do óleo do motor. Meu carro está sem óleo. Percebe? Então o painel, gente, do carro, ele fica todo apagado.
Ele só acende para indicar defeitos. Ficou claro? Tranquilo? Aí são algumas luzes que nós temos nos painéis. Não são todas, porque como eu falei, não tem padrão. A iluminação do painel não é um padrão. Cada montadora segue o seu jeito, segue o seu padrão. Então, o que acontece com nós? Temos que aceitar e a partir daí ler o manual do veículo. Nós temos que ler o manual do veículo. Então vamos continuar. Pronto, chegamos no motor. Eita, o motor, esse é o perigoso, hein, gente? Estamos no motor. O que acontece com o motor? É complicado? Não, gente, motor é simples. Tem ali a definição de motor. Motor é uma máquina térmica que transforma a energia proveniente de uma reação química em energia térmica, que é energia química, em energia mecânica. Então, uma reação química é convertida em energia mecânica. Vamos explicar de uma forma simples. Balão. O balãozinho aquele que eles fazem de festa junina aí, esse balãozinho pequenininho. Se você encher ele com um ar normal, ar frio, ele não voa, vai ficar caído. O que você tem que fazer? Pega uma mechinha de espuma, põe embaixo dele, acende. Quando essa espuma é queimada, ó, a reação química aí, ó. A espuma está sendo queimada, está sendo transformada em calor, fumaça e resíduo pelo fogo. Essa energia térmica produz calor dentro do balão. Esse calor faz o balão voar. Entende? Então o motor faz igual. Ele pega um combustível e converte em energia térmica, que é a explosão. Essa explosão faz o movimento. É a mesma coisa que pegar uma bombinha, acender e pôr uma tampinha de latinha em cima. Quando a bombinha explodir, a latinha vai voar para cima. Porque a energia química da queima daquele produto químico é convertida em calor, em explosão. Tá bom? Então o motor não é complicado. É só isso. Ele converte energias. Que nem nós convertemos energia bioquímica. Opa, energia bioquímica é. Nós comemos, é convertido em açúcar no nosso sangue. A partir daí que gera energia para os músculos. Para quê? Para pedalar. A bicicleta, tá vendo? Então ali é conversão de energia. Uma energia bioquímica convertida em movimento na bicicleta. Bom, vamos sair da facilidade, vamos para a complicação um pouquinho agora. Principais peças fixas do motor. Principais peças fixas do motor. Então, são três as principais. Três. Nós temos o cabeçote, o bloco de cilindros, e nós temos o cárter. São essas três peças fixas, que são principais, são essenciais. E Detran pode perguntar na prova delas. Tá bom? Então o Detran pergunta dessas três peças fixas. Ah, professor, também tem os mancais fixos no motor. Não se preocupa com o mancal não, gente. O mancal é a peça que prende outras peças do motor. Porém o Detran não pergunta dos mancais não. Quando o Detran perguntar de peças fixas, é cabeçote, bloco de cilindros, cárter. Vamos colocar aqui à disposição. Olha lá, cabeçote. É uma cabeça. Vai lá em cima do motor o cabeçote. Tá vendo? Vai lá em cima do motor. Então, o que nós temos ali no cabeçote? As peças simples. Vou complicar não. Não vou entrar em detalhes profundos não. Então, no cabeçote, nós temos as válvulas. Válvulas de admissão e escape. São válvulas. Essas válvulas, suponhamos assim, imagina que são como torneirinhas. Elas abrem e fecham em determinado tempo. Para que elas abrem e fecham? Elas abrem
para entrar alguma coisa no motor. Fecha. Elas abrem para sair alguma coisa do motor. Fecha. Então, ela abre alternadamente. Uma abre e a outra fecha. Uma abre e outra fecha. Alternadamente. Daqui a pouquinho eu explico mais para vocês com detalhes como funciona a válvula. Mas é tranquilinho. Então, válvula é como se fosse torneirinha. Então, no cabeçote, nós temos o controle de entrada e saída de gases e líquidos do motor. Gases, fumaça e nosso ar. Líquido, o combustível. Bloco de cilindros agora, ali do meio, de baixo. No bloco de cilindros são agregadas praticamente todas as peças do motor. É a parte mais pesada do motor, é a parte maior do motor, é o bloco de cilindros. Então, no bloco estão agregadas todas as outras peças. Lá embaixo, ó, no final, não embaixo do bloco de cilindros, embaixo ainda, nós temos ali o cárter. O cárter, ele vai por baixo do motor, porque ele tem uma função extremamente importante, porém simples. Então o cárter é muito importante, porém o que ele faz é muito simples. Imagina que o cárter é um reservatório de óleo. Tá vendo? Então no cárter é onde fica o óleo do motor armazenado. Aí do cárter, o óleo é distribuído, espalhado por dentro do motor para lubrificá-lo. Então nós temos ali cabeçote, controla a entrada de gases e líquidos. O bloco de cilindros, maior peça do motor, onde vão agregadas todas as outras. E o cárter, que é um reservatório de óleo. Por que é importante? Se vazar o óleo, você perde o motor. Agora vamos para as peças móveis. Peças móveis. Nesse ponto fica um pouquinho difícil vocês estarem visualizando, porque é imagem. Então depois que tiver tempo, dá uma pesquisadinha, ver o que é pistão, essas pecinhas aí, com outros detalhes. Então vou tentar simplificar para vocês. Pistão. Imagina uma seringa de injeção. Não tem lá na frente lá o êmbolo da seringa, que é a borrachinha que empurra para injetar o remédio pela agulha, pela seringa? Então o pistão é parecido. O pistão é como se fosse o êmbolo da seringa. Ali em cima no pistão, nós temos a parte lá conhecida como cabeça do pistão. Então na cabeça do pistão é onde acontece a reação química, a queima do combustível e onde acontece o movimento. Então, cabeça do pistão. Cada pistão tem tamanho, cada motor tem um pistão diferente, então depende, combustível diferente, formato diferente, mas em geral o pistão é cilíndrico. Os anéis estão colocados no pistão também. Só que assim, não sei se vocês conseguem perceber, tem a cabeça do pistão em cima, tem umas ranhuras para baixo. Então os anéis são colocados ali, anéis de pressão e o raspador de óleo, certo? Para que tem isso aí? Porque em cima do pistão, nós temos onde ocorre a queima do combustível. Então ali cai o que? Cai combustível e o ar. Tem explosão. A parte de baixo do pistão, ela tem que ser lubrificada. Então a parte de baixo do pistão nós temos o óleo do motor. Agora pensa bem, se o óleo sobe na cabeça do pistão, ele vai queimar junto com o combustível. É quando o motor tem aquela fumaceira branca, está queimando óleo, porque o óleo está subindo no pistão, porque o anel de vedação não está vedando. Ou ao contrário, o combustível líquido vaza para baixo e mistura com o óleo do motor. Acontece o que? Aumenta o nível de óleo do motor, gente. Então os anéis de vedação tem que estar certinho para não ter essa troca de combustível com óleo. Ali, ó, do lado direito ali, nós temos o eixo comando de válvulas. Aquele eixo, justamente ele que controla a abertura e fechamento das válvulas. Que cada uma tem que abrir e fechar no seu tempo determinado. Então esse eixo controla essa abertura das válvulas. Lá embaixo, cantinho esquerdo, temos ali o eixo de manivelas
ou virabrequim, ou árvore de manivelas. Tem todos esses nomes, tá? Então, o virabrequim, vamos deixar fácil para vocês. Imagina que o virabrequim é o pedal da bicicleta. Ó, o virabrequim é o pedal da bicicleta. Do ladinho direito ali, não do meio, do direito, nós temos o volante do motor. O volante do motor, ele é preso no virabrequim, eixo de manivelas. Imagina que o volante do motor é a coroa do pedal da bicicleta. Pronto, nós já temos ali um pedal de bicicleta, gente. Então alguém tem que pedalar ali. Pronto. Deixa aí, segura aí. O pedal com a coroa do pedal. Nós temos no meio dos dois a biela. Aquele furo menor da biela é presa no pistão. É ali que prende o pistão, certo? E onde que vai aquele furo maior? Pronto, imagina que o conjunto pistão e biela é a nossa perna. Onde a nossa perna vai na bicicleta? No pedal. Então aquele furo maior é colocado no virabrequim. Pronto, pistão com biela faz o pedalar no virabrequim. Nesse momento é que vira o giro do motor. Imaginou? Você pedalando na bicicleta? Então, imagina que o virabrequim é o pedal, pistão e biela é a nossa perna. Então a gente pedala ali. Pronto, fizemos movimento, fizemos giro no motor. A disposição. O eixo comando de válvulas, ele vai no cabeçote. O resto embaixo ali, gente, é dentro do bloco de cilindros, que é no caso virabrequim, biela e pistão, é dentro do bloco de cilindros. E essa rotação sai do motor pelo volante do motor, que ele é preso na ponta do virabrequim e fica para fora do motor. Ali que são agregadas as outras peças de transmissão. Então, no caso, esse conjunto faz o pedalar do motor. Nós temos ali, ó, ciclo Otto por centelha, ciclodiesel, combustão por compressão. Vamos explicar isso. Combustão a gente sabe que é a queima, explosão. Então, um combustível, ele entra em combustão, ele pega fogo. Centelha. O que é centelha? É como se fosse o palito de fósforo. É uma centelha. Do isqueiro. Tic, tic, tic. Aquele faísquinha do isqueiro. Aquilo é uma centelha. Então, o ciclo Otto, ele inflama o combustível por centelha. Então, a centelha faz inflamar o combustível. Nós temos a explosão. No ciclo diesel, nós não temos centelha. Não tem centelha. Só que o combustível ele aquece por compressão. Porque assim, o ar comprimido muito rápido, ele superaquece, atinge altas temperaturas. E essas altas temperaturas inflamam o óleo diesel, sem centelha. No motor com centelha, que tem centelha, quem faz a centelha é a vela. No diesel não, é a compressão do próprio pistão. O pistão comprime o ar, ele esquenta e inflama, combustão por centelha. É onde o pessoal brinca. Quando vê um motor diesel, fala assim: ih, deu defeito na vela. Mas motor diesel não tem vela. É só uma brincadeira de mecânico. Já o motor ciclo Otto, ele tem vela. E nós temos ali embaixo, ó, 2 tempos, 4 tempos. O que é isso? Quando o virabrequim dá um giro completo, nós tivemos 2 tempos do motor. Quando ele dá os 2 giros, nós temos os 4 tempos de rotação, de combustão do motor. Daqui a pouquinho eu vou explicar que tempos são esses. Tá? Então, um giro 360 graus, 2 tempos. 2 giros, 4 tempos. Não é difícil não, gente. Vocês vão ver que esse negócio de tempo do motor é facinho. Olha ali. Meia volta,
180 graus, primeiro tempo, admissão. Mais 180 graus, segundo tempo, compressão. Mais 180 graus, terceiro tempo, combustão. Mais 180 graus, quarto tempo, escape. Então esses aí são os tempos de explosão do ciclo Otto: admissão, compressão, explosão, escape. Vou detalhar mais um pouquinho, calma. Mas ó, decorem: admissão, compressão, combustão, escape. Admissão, compressão, combustão, escape. Vamos ali agora no nosso desenho. Esse está de lado, está melhor de ver. Então, na admissão, o pistão desce dentro do cilindro. Ele desce. É como se você estivesse puxando a seringa da agulha. Ao mesmo tempo que o pistão desce, lá em cima ali parece um pininho, parece um preguinho de ponta cabeça, né? É a válvula. A válvula abre, ela abre para admitir a entrada de ar com combustível dentro do cilindro. Então essa é a admissão, porque admite a entrada de ar combustível. Vai ter que entrar ar combustível, professor? Tem. Porque para ter a queima, precisamos pelo menos 3 elementos, que é, no caso, o comburente, o combustível e o calor. Então, o comburente, o nosso ar, nosso oxigênio. O combustível, vamos supor gasolina. E o calor, que é feito no caso ali da vela. Então, nesse momento que o pistão desce, vai admitir a mistura. Chama-se de mistura, ar-combustível. Pronto. A válvula de admissão fecha. O pistão sobe. Concorda que não tem para onde sair essa mistura? Então, o que acontece? Comprime tudo. Nós temos a compressão. Neste momento. Então a mistura ar-combustível é altamente comprimida. Na sequência ali, ó, a vela de ignição solta a centelha, a faísca, e inflama essa mistura comprimida. Acontece que a explosão, a queima do combustível. Essa queima empurra o pistão para baixo. Ela empurra. Percebe? Então o pistão é empurrado para baixo. E por fim, no quarto tempo, a outra válvula de escape abre, o pistão sobe e empurra a fumaça para fora. Vocês percebem o seguinte, dá para perceber o seguinte: o primeiro tempo, admissão, é passivo. O segundo tempo, compressão, também é passivo. Agora, o terceiro tempo, explosão, ele não é passivo, ele é ativo, porque é a compressão, a explosão que faz o movimento, ela que empurra. Então, explosão é o movimento ativo do motor. E o escape é passivo. Então, admissão, compressão, explosão, escape. Então, o tempo que faz o movimento do motor, na real, é a explosão. Ela que tem um movimento ativo dentro do motor. Então, lá de novo: admissão, compressão, explosão, escape. Admissão, compressão, explosão, escape. São os 4 tempos do motor ciclo Otto por centelha. Motor em linha. Então, aquele motor ali, ó, ele tem 4 pistões. Percebe que os pistões estão numa filinha. Eles estão em fila. Então, se você olhar de frente o motor, você vê que estão alinhadinho, um na sequência do outro. Bonitinho. Então, esse é um motor em linha. O outro motor é o motor em V. Aqui, ó, uma parte do pistão está inclinado para a direita, a outra parte para a esquerda. Se você olhar de frente esse motor, o conjunto dos pistões e biela formam uma letra V, vistos de frente. E nós temos aqui o motor boxer, ou motor horizontal, que os pistões estão colocados na horizontal. Eles são paralelos ao chão. Estão na horizontal.
Esses são os motores mais comuns. Nós temos diversos tipos de motores ainda. Tem o motor estrela, que ele é um motor de avião. Nós temos o motor ciclo Otto. Temos o motor dois tempos. Temos o motor diesel. Então são diversos tipos de motores. Tem o motor rotativo. Eu só vou citar o nome para não confundir. Detran não pergunta do motor rotativo não. É um outro tipo de motor. Tá? Ele não tem pistão nem biela. Mas ele tem os quatro tempos e o virabrequim. Então ele é um pouquinho diferente desse modelo, gente. Então, muito diferente. Só que deixa pra lá. Só pra citar, só tô citando motor rotativo. Então não se preocupem com ele não, porque ele não vai aparecer na prova do Detran. O que aparece geralmente são esses três aí, ó. Motor em linha, motor em V, motor boxe. Vamos pegar agora, só para vocês fazerem uma comparaçãozinha simples aí. Liguei meu carro, meu motor é em linha. Eu afundo o acelerador até o máximo. Motor parado, desengatado. Só o motor está acelerando. No máximo. O meu motor atinge no máximo aí 8.000 rotações por minuto. Olha só que absurdo. O motor girar 8.000 vezes em um minuto. Certo? Então vamos na sequência aí. Motor rotativo. Vou fazer a mesma coisa. Acelerar até o máximo. O motor rotativo, ele pode vir a chegar até 21.000 por minuto. Portanto, já viram que o motor rotativo é um motor muito melhor, muito mais potente. Que geralmente não é comum encontrar esse motor rotativo em carros populares, tá? Acho que até por isso que o Detran não pergunta, que é um motor mais específico de carrões aí. Então, vamos continuar com o nosso motorzinho linha V Boxer. Ali, embaixo, cinza lá embaixo, nós temos o virabrequim, árvore de manivelas ou eixo de manivelas. Preso nele está aquela pecinha azul, que é a biela. A peça vermelha é o pistão, são os pistões, né? A verdinha ali, ó, são as válvulas abrindo e fechando, as válvulas. E aqueles dois eixos azuis em cima são o eixo comando de válvulas, que controla a abertura e fechamento das válvulas. Concorda? Se pistão subir e válvula descer, vão colidir. Se colidirem, vão quebrar. Concordam com isso? Então, para não quebrar, eles têm que trabalhar de forma totalmente sincronizada. Totalmente sincronizada. Então, quem faz esse sincronismo é simplesmente essa correia preta aqui, ó. A correia sincronizada ou correia dentada. Ela que faz a vez. Essa correia preta aqui, ó, correia sincronizada ou correia dentada. Ela que faz o sincronismo entre a parte de baixo e a parte de cima do motor. Agora é o seguinte, se ela romper, o que acontece com você? O motor vai bater peça com peça, bater pistão com biela, com tudo aí, virabrequim, aí vai quebrar o motor todo. Então você tem que evitar que essa peça se danifique, que ela se rompa. Como é que faz isso? Manutenção preventiva. Bom, agora dá dica para vocês aqui, mas é meio complicadinho. Porque se fosse anos atrás, eu poderia afirmar. Hoje em dia eu não posso afirmar mais. Afirmar o quê? É assim. Rodou 50.000, troca. Hoje em dia não é mais assim, gente. Nós temos diversos modelos de correia, corrente, comando eletrônico, diversos. Então, não dá para afirmar mais. A manutenção desse sistema pode ser de 40.000, 200.000, 300.000, 500.000 quilômetros. Depende do seu carro. Pronto, fica outra dica. Descubra se seu carro é correia dentada,
comando eletrônico ou é corrente? Porque pensa bem, você vai no mecânico e o seu carro é comando eletrônico. Você fala assim, mecânico, eu vim aqui trocar a correia dentada. Se ele for um pilantra, ele vai ficar super feliz, porque não tem o que fazer no seu carro. Ele vai ganhar sem fazer nada. Olha só. E você humildemente paga o que ele te cobrar, achando que está certo. Então, foi o que eu falei. Estudem seu carro. Põe lá, meu carro tem correia dentada? Meu carro faz cambagem? Meu carro tem queima-lâmpada? Então, tudo se tiver dúvida, gente, pesquisem, estudem o carro de vocês, para não serem enrolados. Então, vejam a manutenção desse equipamento segundo normas do fabricante. Olha lá, correia dentada. Então a correia dentada tá bonitinha ali, ela faz a ligação entre virabrequim e comando de válvulas, certo? Aí você chega o mecânico, meu carro é correia dentada. Ponto. Vim trocar. Aí ele fala: "Ah, tem que trocar a correia, trocar o tensor, trocar a guia, trocar a bomba d'água, trocar..." Para. Tá me enrolando, mecânico? Que pilantragem toda é essa? Quer ganhar dinheiro nas minhas costas? Não, gente, não é que ele quer ganhar dinheiro nas suas costas. É que são peças agregadas à correia. E geralmente se trocam juntas mesmo. Por exemplo, correia dentada do meu carro. Falar do meu carro que eu tenho mais conhecimento sobre ele. A correia dentada do meu carro eu tenho que trocar a cada 50 mil quilômetros. Certo? Então, nisso, eu tenho uma mão de obra X. A bomba d'água do meu carro é a mesma mão de obra da correia dentada. A mesma mão de obra, a mesma, igualzinha, a mesma. Então eu tenho que pagar o mesmo valor. Certo? Só que assim, minha bomba d'água, ela é para 70 mil quilômetros. Então o que acontece? É vantagem para mim trocar ela com 50 mil. Porque não é uma peça tão cara. Então, ao invés de eu pagar duas mãos de obras, eu pago uma mão de obra. E tenho uma peça garantida ali por mais 20 mil quilômetros. Percebe? Então, tá na dúvida? Foi o que eu falei. Pesquisa. Ah, o meu mecânico é enrolão. Gente, pesquisa. Você pesquisa, aí você consegue ter certeza se o mecânico está enrolando ou não. Então tem carro que tem tensor, tem carro que não tem tensor. Às vezes o carro é de corrente. Entendeu? Então tem que ver tudo isso. Ali as pecinhas ali, ó, agregada. No caso, esse carro aí, ele tem guia, tem tensor, entendeu? Tem esticador, vem os parafusos no kit para trocar. Tá vendo? Então essa é a correia dentada do modelo de um carro aí que tem várias pecinhas agregadas. Já tem, pra vocês terem ideia, já tem revendedora de peça que vende o kit completo, com tudo que precisa. E chega lá, trocar a correia do meu carro. Carro que é? Carro tal? Ó, teu kit completo. Ele já te passa. Ou você pode perguntar pro vendedor: vendedor, o mecânico falou que era bom trocar a bomba d'água junto, é verdade? Aí o vendedor geralmente te fala: não, realmente, cliente, é verdade. Ou ele fala: não sei. Ou fala que é mentira. Mas na dúvida, gente, pesquisem sempre. Vamos lá, corrente do comando de válvulas. Tá vendo ali? Olha, ó, na peça. Esse comando de válvula, o virabrequim, é com corrente. Tá vendo? É outro modelo que tem corrente para trabalhar com comando de válvula, gente. A corrente é o seguinte. Tá lá. Nós temos aí corrente sincronizadora. Temos o guia tensionador da corrente. Temos o tensionador. Temos o guia de apoio. E lá embaixo, a árvore de manivelas. Certo? A corrente em si dura, em média, depende do carro. Põe lá, 200 mil quilômetros. Ponto, 200 mil quilômetros. Só que muitos modelos de carro, os guias da corrente não dura isso. O certo seria, mas muitos não dura.
Então você vai no mecânico, ele vai fazer a avaliação e falar, ó, cliente, tem que trocar os guias. A corrente está na validade ainda, mas os guias não. Então você tem que se informar disso também no seu carro. Meu carro dá defeito no guia? Meu carro, porque eu conheço o carro que quando o guia tá ruim, ele muda de cor. Ele muda de cor. Ele é colocado lá, ele é da cor vermelha. Quando tá próximo de trocar o guia, ele fica alaranjado. Tá vendo? Então, é modelo de carro assim. Então, como é que você vai saber? Estude o seu carro. Pode ver que eu tô frisando bem isso aí, gente. Que eu não acho certo a pessoa ser enganada. Tá fazendo a coisa certa. Tá fazendo um negócio de bom grado. Tá vendo? Não tá de maldade. Vai ser enganado? Então, dentro do possível, eu ajudo vocês. Então, a minha ajuda é essa. Estudem o seu carro. Ah, mas eu não sou mecânico? Gente, não é pra você ser mecânico. É pra você não ser enrolado. Pra você não ser enrolado. Infelizmente, temos muitos aí. Muitos que nos tapeiam. Mas também tem muitos que são muito profissionais. Ali outro kitzinho, tá vendo? Ó? Nesse kit da corrente, também tá vendendo junto as catraquinhas da corrente, ó. É um kit que vem a corrente, as catracas dos comandos de válvula e árvore de manivela, vem as catraquinhas, vem o tensionador e o tensor. Então, vem os guias. Esse é um kitzinho completo. Então, estude o seu carro. Veja qual é a melhor opção para você. Aqui, ó. Esse é um comando de válvulas eletrônico. Não tem corrente, nem tem correia. Esse é um motor de bancada, tá? Um motor de teste. Que eu não consegui achar a imagem com um motor explícito para você ver direitinho assim, né? Tá vendo? A ligação do comando de válvula com virabrequim, ó, é por fio, é por sensor. Tá vendo? Então esse é o futuro. O comando de válvula ser totalmente eletrônico. Isso evita muitos problemas, né, gente? Evita muito problema de falha, de erro. Regulagem é mais em conta. Você chega com um carro desse aí no mecânico, falando que quer trocar correia, o mecânico vai trocar na hora. Pode deixar, ó, meia hora para trocar, senhor. O seu carro é rapidinho. Rapidinho o quê? Ele não fez nada. Não tem nada para fazer, ó. Então, estudem seu carro. Ó lá. Motor 4 tempos Otto. Admissão, compressão, explosão, escape. Admissão, compressão, explosão, escape. Admissão, compressão, explosão, escape. Tá vendo? E percebe que lá em cima tem a válvula que abre e fecha. Vamos ver o próximo. É o diesel. Ó, no diesel, você consegue ver melhor a válvula abrindo, ó. Aquele pinão grandão lá, ó. Ele abre e fecha. Abriu, fechou. Então, ó, como que funciona o diesel? Deixa eu começar do zero de novo. A válvula de admissão abre, ó, e entra só ar. Então, nesse momento no motor diesel, entrou só ar. O ar, ó, é comprimido e superaquece, viu? Que o ar até de azul fica vermelho, ó. A cor do ar muda, ó. Ficou amarelão, laranjão. Porque o ar comprimiu e superaqueceu, ó. Quando o ar superaquece, pera aí. O ar superaqueceu, ó. Quer ver? Injeta o diesel agora. Pronto, explosão e impulsão para baixo. Então admite ar, comprime ar, injeta diesel, explosão. Escape. Admite ar, comprime ar, injeta diesel, explosão, escape. Tá vendo? Não tem faísca. Ele vai direto ali no compressão. Então percebeu que o motor 4 tempos diesel e o motor 4 tempos ciclo Otto, ele tem válvulas. Agora tem um outro motorzinho aqui, ó, que é o 2 tempos ciclo Otto. Só que assim, ele não tem válvula. Pode ver que a setinha está indicando passagem livre, ó.
Então, ao mesmo tempo que admite ar combustível, a fumaça sai, ó. Abriu lá, sai fumaça, entra ar combustível. É simultâneo. E quem faz a vez da válvula nesse motor é o próprio pistão. Esse pistãozinho, esse motor, ele é comum naquele kit motor de bicicleta elétrico. É motor de combustão de bicicleta. Motorzinho chinês de bicicleta. Cortador de grama de costa, tem aquele motorzinho. Esse aí, ó, 2 tempos. Muitas motos antigas, motor 2 tempos. Então, o motor 2 tempos não tem válvulas. Detran também não detalha motor 2 tempos. Função dos motores. Função dos motores é girar. Os motores giram. Olha que legal, o motor gira, gente. É assim que funciona. Desse jeitinho aí. Vocês que gostaram do nosso vídeo, também se quiserem ter acesso aqui ao Facebook, entre na página Família, Trânsito e Vida, @professor.marcio.m. Curtam a nossa página, recebam atualizações sobre trânsito também no Facebook. Muito obrigado pelo acompanhamento e até mais, pessoal. Referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas.